Hoje a Rádio Cidade conversa com o Eduardo Teva, palestrante, escritor e empresário, que inclusive vai estar aqui em Juiz de Fora, dia 23 de março, para uma palestra super bacana. Para a gente conhecer um pouquinho mais do trabalho dele, hoje a Rádio Cidade conversa com ele. Eduardo, seja muito bem-vindo à Rádio Cidade. Obrigado, Ana Clara. Uma satisfação conversar com você, com seus ouvintes, com quem nos acompanha aqui nesse momento. Estou muito feliz de poder levar pela primeira vez para Juiz de Fora o mais aplaudido treinamento de técnica de vendas do Brasil, Como Vender em Novos Tempos. Esse treinamento, Ana, queridas pessoas que nos acompanham nesse momento, é um treinamento que já foi aplaudido por mais de 500 mil de pessoas em todo o Brasil, já foi apresentado em vários países da América do Sul, já foi apresentado nos Estados Unidos também, e vai estar pela primeira vez aí, dia 23 de março, no Trade Hotel em Juiz de Fora. Maravilhoso. Já que você já está falando sobre esse assunto, ainda dá para participar, dá para fazer inscrição? Como que funciona? Já ainda dá sim para as pessoas fazerem a sua inscrição. A gente acredita pela demanda muito alta até agora que esse vai ser um evento que vai estar lotado, mas ainda temos vagas sim, a pessoa ainda pode aproveitar. Temos valores especiais para grupos a partir de 4 pessoas. A pessoa pode fazer a inscrição de duas maneiras. Ela pode tanto entrar no meu Instagram, ali no direct, Eduardo_Teva, lembrando que Teva se escreve letra T-E-V-A-H no final, ou se preferir no WhatsApp, que eu vou botar aí para o pessoal que quiser anotar, 51 98019 5084. Então, vou repetir, tem o Instagram, Eduardo Teva, Eduardo_Teva, Teva com H no final, ou você pode usar o WhatsApp 51 98019 5084 para fazer a sua inscrição e garantir sua presença nesse treinamento que assume um compromisso. Eu não sei se vai ser o melhor treinamento de vendas que você já viu até hoje, porque eu não sei o que você já viu na sua vida, mas que com certeza você vai assistir aquele treinamento 100% prático. E não importa se você vende produto ou serviço, não importa se você vende para consumidor final ou para empresas, eu me comprometo de entregar um conteúdo que no dia seguinte você já está usando as técnicas e melhorando seus resultados. Perfeito, Eduardo. Para a gente quase começar, né, nosso papo, eu queria que você explicasse, contasse um pouquinho da sua história, como que você começou a palestrar, saiu dos escritórios e foi aí mostrar um pouco do seu conhecimento. Perfeito. A minha vida, eu comecei vendendo roupa na minha vida, foi sempre a paixão da minha vida, vender, e comecei vendendo roupas, e depois tive o privilégio de comandar o Grupo Teva, uma rede com 42 lojas, mais uma indústria, tinha mais de 600 pessoas trabalhando comigo no Grupo Teva, e ali eu comandava, vou chamar de um exército de quase 190 vendedores. E todos os dias que eu me acordava, eu tinha uma certeza, só teria uma maneira de eu ter sucesso na vida. Precisava de um time de vendas incrível ao meu lado. E ali foi o momento que eu passei a ter certeza na minha vida que às vezes o que falta para um vendedor não é mais garra. A maioria dos vendedores e vendedoras são guerreiros, são pessoas batalhadoras. O que falta para a maioria dos vendedores é técnica de vendas. Então, comecei a me apaixonar por essa ideia de treinar equipes de venda. Então, por circunstâncias da vida ali adiante, vendi o Grupo Teva e hoje eu tenho o privilégio de treinar empresas como Apple, Mercedes, Bayer, Visa, Gerdau, John Deere, Tramontina, Siemens, enfim, empresas que são líderes no seu segmento e posso treinar gente em todos os lugares do mundo, entregando para essas pessoas aquela técnica que vai ajudar desde como criar conexão, desde como vender segurança, transmitir autoridade, como vender valor e não preço, como lidar com as objeções mais frequentes, enfim, trazer um conteúdo que deixe o vendedor mais preparado para os novos desafios que a gente está vivendo nesse mundo tão complexo. Ótimo. Você falou, né, sobre esses novos desafios e você usa também um termo, né, novos tempos. O que você acha, Eduardo, que mudou assim, de forma mais radical, talvez, nesse comportamento do consumidor de um tempo para cá? Teve alguma coisa aí que você acha que merece mais destaque? Com certeza, Ana, existem várias coisas que mudaram, né? A gente pode falar, por exemplo, das redes sociais que mudaram o jeito de vender, porque é onde hoje as empresas se conectam com as pessoas, né? Mudou o próprio WhatsApp, por exemplo, um grande canal de vídeo, se tornou realidade hoje para muita gente que vende hoje fazer chamadas de vídeo para conversar com o cliente. Mas, na minha opinião, a maior mudança que afeta o mundo das vendas é que nunca tivemos tanta concorrência em todos os ramos. E eu tenho certeza que você pensa, quando parece que não tem como abrir mais uma farmácia em Juiz de Fora,
abre uma, e mais uma cafeteria, e mais uma loja, e mais uma distribuidora. E hoje a fronteira não existe mais. Antigamente, se eu era de Juiz de Fora, eu comprava em Juiz de Fora, quem sabe poderia dar um pulinho, né, em alguma capital maior do Brasil, quem sabe eu iria no Rio de Janeiro. E hoje, eu entro em qualquer plataforma hoje e você não duvida que entregam para você em Juiz de Fora, em 24 ou 48 horas, alguma coisa. Então, o maior desafio desses novos tempos é como é que um vendedor se comporta, como é que um gestor de uma empresa atua para que num cenário de tanta concorrência e de tanta guerra de preços, porque onde você tem muita concorrência, você acaba tendo muita guerra de preços. E nesse cenário, a competência do vendedor, Ana, ouvintes da cidade, a competência de um vendedor para diferenciar, para mostrar valor, para compreender a necessidade de um cliente, para oferecer para ele muito mais do que um produto ou serviço, para oferecer para o cliente uma verdadeira solução, vencer esse desafio em um mercado de hipercompetição, me parece a maior complexidade e onde está os maiores obstáculos para você vender nesses novos tempos. Além, Eduardo, né, dessa competência, dessa concorrência e às vezes do atendimento, né, que a gente percebe aí nas empresas, no comércio, enfim, existem erros que você acha que merecem atenção das lojas, do comércio em geral, que muitas vezes passam despercebidos e às vezes eles estão perdendo vendas por causa desses erros? Com certeza, e são muitos, infelizmente, né, Ana? Infelizmente, ser muito bem atendido ainda é uma raridade. Eu tenho quase certeza que você vai concordar comigo. E quem está nos ouvindo e assistindo nesse momento aqui na cidade, provavelmente eu vou fazer um desafio para você. Tenta se lembrar nesse momento qual foi a última vez que você foi comprar num lugar e você disse: que atendimento extraordinário, É que verdade. gente carinhosa. Há muito tempo eu não era tão bem tratado num lugar. Infelizmente, Ana, está cada vez mais raro encontrar isso. Mas você pode ficar por um lado triste ou você pode ficar por outro lado feliz. O lado feliz de tudo isso significa que se você de Juiz de Fora e cidades vizinhas que nos ouvem nesse momento pela cidade, se você de Juiz de Fora oferecer um atendimento extraordinário para o cliente, você está muito mais perto de vender. Eu tenho feito um desafio para quem está na minha palestra. Eu digo assim: honra mais cada pessoa que entrar na porta da tua empresa, porque ela podia ter entrado em tanto lugar, entrou na tua. Honra mais cada pessoa que abrir as portas da sua empresa para receber você, um profissional de vendas. Honra mais cada pessoa que podia ter mandado um WhatsApp para tanto lugar, mas mandou para a tua empresa. Quando o vendedor honrar mais cada cliente, quando o vendedor entender que aquela pessoa que está entrando na porta nesse momento, quando o vendedor entender que aquela pessoa que está mandando um WhatsApp para ela nesse momento, essa pessoa é a pessoa que paga seu aluguel, a prestação do seu carro, a comida que está na mesa, tudo de digno que você tem na vida, tudo isso é essa pessoa que está entrando ali na empresa agora que permite a você. Então, se cada vendedor hoje começasse a honrar mais cada cliente, se cada vendedor se dispusesse a ser uma pessoa um pouquinho mais simpática, mais atenciosa, né, com um sorriso mais generoso, se cada profissional de vendas ajudasse o cliente a comprar, orientando, fazendo perguntas, oferecendo uma solução, se os vendedores fossem mais educados, polidos, bondosos, generosos, se os vendedores dessem mais respostas rápidas, porque nós estamos num mundo onde o cliente não tem tempo para perder, eu tenho certeza, Ana, que se você que está nos ouvindo nesse momento botar essas 4 coisas no seu atendimento: simpatia, orientação, educação e respostas rápidas, você só com isso já vai começar a vender muito mais. Maravilhoso. Eduardo, além dessas receita de bolo quase, né, que a gente encontra por aí sobre vendas, você acha que existe alguma diferença entre o consumidor e também empresas de capitais, de cidades de médio porte, como Juiz de Fora, e de cidades pequenas? Você consegue ter essa diferença no consumidor e na empresa? Eu acho que dá para ter um pouco dessa diferença, principalmente quando a gente vai comparar Juiz de Fora, por exemplo, com uma cidade muito pequena, uma cidade de 20 mil habitantes, 30 mil habitantes, 40 mil habitantes. Nessas cidades ainda,
os clientes ainda têm menos opções de compra. E, na minha opinião, eles se tornam um pouco menos exigentes. Mas quanto mais você vai aumentando o tamanho da cidade, mais opções vão surgindo. Mais as pessoas também estão predispostas a usar canais online, canais digitais para fazer sua compra. Muitas vezes em cidades menores, as pessoas ainda têm um pouco de medo de fazer transações online. Isso está mudando, tá? É muito importante. Mas se eu comparar hoje uma cidade de 40 mil habitantes com Juiz de Fora, eu ainda vejo que essa pessoa da cidade menor, ela ainda tem um pouquinho medo do golpe. Eu não sei se vão entregar aqui. Então, quando eu vou para uma cidade de médio porte, como Juiz de Fora eu estou com um consumidor que tem muito mais opções. Eu estou com um consumidor também que tem outra característica, Ana Clara. Esse consumidor de uma cidade maior tem menos tempo. O consumidor de uma cidade menor, ele tem um pouquinho mais de tempo para fazer as coisas. O consumidor de Juiz de Fora, ele quer resolver o problema rápido. Ele tem que comprar uma TV, ele tem que ir numa clínica estética agora, ele tem que fazer um implante dentário, ele tem menos tempo. Nesse cenário onde você entende que existe mais competição, que o cliente tem menos tempo e que o cliente, numa cidade um pouco maior, está mais aberto a comprar usando canais digitais, você tem claramente uma diferenciação no jeito de vender, no jeito de atender. E aí, Ana, me permita dizer uma coisa, aparece também uma grande diferença. A grande maioria dos empresários hoje não treina seus vendedores. E isso eu sou obrigado a dizer. E quem está nos ouvindo nesse momento deve estar pensando assim, ele está falando isso para vender o peixe dele, né? É claro que eu quero vender meu peixe. Mas você entra numa loja em Juiz de Fora, Ana, pode pegar qualquer loja quando você sair aí da cidade. Entra e pergunta para o dono, qual foi o último grande treinamento de vendas que a tua equipe participou? Tu sabe o que tu vai ouvir, né, Ana? Ah, pois acho que há 6 meses atrás eu levei. Cara, então, só um pouquinho. Um vendedor bem treinado vende mais. Eu não acredito que ninguém que nos ouve nesse momento da cidade possa discordar dessa afirmação. Um vendedor bem treinado, bem preparado, que conhece bem o seu produto, que faz perguntas, que é bondoso, generoso, que tem prazer em servir, que sabe lidar com situações difíceis de uma venda, quando, por exemplo, o cliente diz está caro, quando o cliente diz vou pensar, vou consultar alguém. O vendedor preparado tem resultados muito superiores do que aqueles vendedores que às vezes a empresa contrata, dá um treinamento rápido e diz para o vendedor boa sorte e te vira, porque tomara que dê certo. Então, nós temos que também entender que o cenário de hoje é mais complexo. Ninguém vai dizer que não. Hoje é mais difícil vender do que era 10, 15 anos atrás. Mas se está mais difícil vender, eu tenho que ter vendedores melhor preparados. Perfeito. E nesse cenário aí que você falou, né, dessa diferença de 10 anos, 15 anos para trás, entram as redes sociais. Tem algum ponto também da sua palestra, do seu treinamento, que falam sobre redes sociais que você acha importante destacar? Eu acho muito importante a gente destacar isso, Ana Clara, porque a rede social hoje é o novo site. O que eu quero dizer que a rede social é um novo site? Até 5 anos atrás, eu vou chamar de um pouquinho antes da pandemia, na verdade, vamos ampliar isso. Se eu queria conhecer melhor a Rádio Cidade, sabe o que eu fazia? Eu entrava na página da Rádio Cidade. Hoje, eu não entro mais na página da cidade, eu entro no Instagram da cidade. E, claro, porque eu já tenho um pouquinho mais de cabelo branco. Se eu fosse mais jovem, talvez eu entrasse no TikTok da cidade. Verdade. Ou seja, o site está morrendo, Ana. Eu acho que em 5 anos não teremos mais sites. Por quê? A rede social conecta mais. O site é frio. Na rede social eu posto vídeos rápidos. Eu tenho interação com os ouvintes da cidade. Então, o que as pessoas precisam entender? A rede social é o novo site. E eu ensino às pessoas uma coisa que é muito importante. Para de te preocupar com o número de seguidores e te preocupa com geração de autoridade. Eu quero entrar na tua rede social e olhar, puxa vida, que empresa legal. Olha só que produtos legais eles têm. Olha só o que os clientes falam sobre o trabalho deles. Porque tem muita gente errando, Ana Clara e pessoal que nos escuta na cidade, porque eles fazem o seguinte, eles transformam o Instagram deles numa plataforma de e-commerce. Só tem propaganda. Rede social não é só para fazer propaganda. Rede social é para se conectar com pessoas. Rede social é mostrar para a pessoa que ela está lidando com uma empresa que tem uma história em Juiz de Fora.
que tem algum tempo, isso pode ser uma imobiliária, uma loja, uma distribuidora, uma academia, não importa. A rede social é o novo ponto de interação entre um prospect, um cliente em potencial, e uma empresa. E se você gerar conteúdo relevante, se você gerar na sua rede social uma interação com as pessoas, você vai estar criando um ponto de conexão poderoso para gerar vendas ali na frente. Perfeito, Eduardo. Para a gente fechar o nosso papo hoje, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua palestra, o que você vai abordar por lá e fechasse convidando aí quem ainda não fez a inscrição para participar. Obrigado, Ana Clara. Então, nosso evento é dia 23 de março, das 19h30 às 21h30, no Trade Hotel. É um treinamento 100% pontual. Ele começa às 19h30 e termina pontualmente às 21h30. Nós já temos neste momento, Ana, é claro que as pessoas ouvem num momento diferente, mas nós já temos nesse momento mais de 450 pessoas inscritas, e se eu não me engano, a capacidade ali do Trade Hotel é para 670 lugares. Então, ainda teríamos aí mais uns 200 ingressos disponíveis. O que eu faço nessa palestra? É uma palestra que eu vou abordando, na minha opinião, aonde estão as maiores dores de um profissional de vendas. E o que eu mostro? Em primeiro lugar, o que mudou nesses novos tempos e como trabalha um vendedor de sucesso. Eu falo ainda sobre a importância da criação de conexão. A maioria dos vendedores não consegue derrubar a barreira que separa comprador de vendedor. E o que derruba essa barreira é a conexão. Eu falo ainda muito sobre aquele que, na minha opinião, é o maior desafio de todos: geração de valor, diferenciação. Fazer o cliente compreender por que vale a pena investir um pouco mais para ter algo melhor. Eu falo ainda sobre como lidar com as objeções em venda. O que eu faço quando o cara diz para mim, tá caro? O que eu faço quando uma pessoa diz assim para mim, vou consultar meu esposo, vou consultar minha esposa? Eu trabalho ainda um ponto que as pessoas adoram: como transformar seu WhatsApp numa verdadeira máquina de vendas, porque 88% dos compradores brasileiros já estão usando o WhatsApp para comprar. E finalizo falando sobre quais são as atitudes dos profissionais de venda campeões. Mas, Ana, com um jeito, aquela palestra legal, de alto astral, não aquelas palestras chata, monótona, em que o cara fica lá contando historinha. São 2 horas envolventes, são 2 horas que realmente as pessoas entram numa verdadeira imersão em vendas para acessar as técnicas de vendas mais poderosas que existem. Então, deixe esse convite. Se você está aqui nesse momento nos assistindo, você pode fazer a sua inscrição de 2 formas. Tem o WhatsApp 51 98019 5084. Vou repetir: 51 98 019 5084. Ou você entra lá no meu Instagram, Eduardo _, aquele tracinho embaixo, Teva, T-E-V-A-H no final. Entra ali, só mandar um direct ali para o meu time. Quero saber mais informações da palestra de Juiz de Fora, e meu time já passa alegria. Estou muito feliz mesmo, de coração, né? Juiz de Fora é uma cidade que eu tenho amigos, tenho conhecidos, e estou muito feliz de poder, pela primeira vez, estar levando para Juiz de Fora, principalmente, né, Ana Clara, depois de um período tão desafiador, depois de um período tão complexo que a cidade passou. E eu disse assim para as pessoas, o pessoal me perguntava, Eduardo, tu não vai cancelar a palestra de Juiz de Fora? Eu disse, eu acho que o maior ato de respeito por Juiz de Fora é não cancelar a palestra. Porque pensa bem, os hotéis estão precisando de eventos, e uma palestra vai ter quase 700 pessoas, a gente movimenta restaurante, motorista de Uber, táxi, a gente movimenta a economia, tem gente viajando de outras cidades que vai ficar hospedado em Juiz de Fora. Então, o maior ato de respeito a Juiz de Fora e os desafios que vocês passaram na cidade é manter o evento. E sim, no final das contas, uma parte da renda vai ser destinada para ajudar as pessoas que sofreram tanto no episódio das chuvas aí em Juiz de Fora. Perfeito, Eduardo. Muito obrigada pela sua presença, pelo seu tempo, né, conversando com a Rádio Cidade. Sucesso para você, e a gente te espera aí dia 23 de março aqui em JF. Obrigadão. Grande abraço, querida. Sucesso para vocês todos aí. Um abraço a todos da cidade.